Gravando. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Tobelli, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tô fazendo esse vídeo, eu nem sei como é que eu vou chamar, adaptação da creche? Pode ser. Tô tomando cerveja zero, tá? Sabe pra quê? Pra comemorar, porque eu tô muito feliz. Eu vou gravar em partes esse vídeo, cada dia um pouquinho, porque a gente tá fazendo a adaptação do Pedro na creche e hoje foi o primeiro dia. Então ele vai ficar das 11 às 6h30, mais ou menos, máximo 7 horas, dependendo do trânsito, pra eu chegar do trabalho até a creche. Mas eu acho que 6h30. Daí o que acontece? Eu tô o mês todo, 2 meses antes eu comecei a me adaptar com relação a ele dormir sozinho no berço, pra quando chegar lá ele dormir na creche, né? Porque antes ele só dormia no peito, mamando. Daí um mês antes eu fui lá, vi os horários das refeições e o que eles comiam e adaptei em casa. Toda 11 horas da manhã era o almoço, todas 2 horas da tarde era um café com frutinha e todas 4 horas era janta. Sempre assim. Daí eu intercalava a mamada, por exemplo, 11 horas foi o almoço, meio-dia eu dava mamar, ou meio-dia e 30, 1 hora, e 2 horas a frutinha. Daí, lá por 3 horas dava mamar e 4 horas era janta. Assim eu fui reduzindo as mamadas, fui adaptando ele o soninho e fui introduzindo a comidinha igual da creche pra ele comer. E se acostumando com isso. Daí hoje foi o primeiro dia. Cheguei lá, era 20 para as 11 e eles já queriam pegar ele. Mas só que eu achei, a professora já queria pegar ele assim na porta da classe e ir com ele no colo pra lá. Mas só que eu achei que ele ia estranhar. Daí o que eu fiz? Eu entrei junto na sala. Eu, sem medo nenhum desse negócio da adaptação, sabe? Todo mundo, o coração na mão. Não, o coração não tava na mão porque eu sei que é uma nova fase pra ele de evolução, desenvolvimento, que se ele ficasse em casa comigo era limitador, que eu preciso disso, que ele precisa disso, então eu tô muito feliz. Então eu fui, entrei com ele na sala, ele viu as crianças, viu os brinquedos, ficou empolgado, mas uma mão ele ficava grudado em mim e a outra mão nos brinquedos, ou enfim. Daí eu fui indo, ele foi se acalmando. Eu fui oferecendo uns brinquedinhos, a professora ali também, a gente conversando, as crianças chegando assim, novidade, né? Daí eu vi que ele não ia desgrudar de mim, daí eu fui engatinhando até uma piscininha no canto da sala, ele foi engatinhando atrás. Daí nisso ele já viu uma janela assim, baixinha, que eles têm com rede de proteção e tudo, mas daí ele já ficou empolgado porque fica em pezinho ali. E daí ele até viu uma conhecida minha que tava lá, a mãe da minha filhadinha, que tava lá deixando a filha dela. E então ele reconheceu ela, foi até ela na janela, brincou. Daí ele começou ali a interagir com ela, com a professora, e eu fui de fininho e me escapei. Me escapei e fiquei ali na creche esperando pra ver se ele ia chorar, se ia precisar de mim. Eu me disponibilizei totalmente, né? E eles disseram que eles não têm uma regra, depende da criança pra esse negócio de adaptação. E eu esperei, filmava, eu vou mostrar uns flashzinhos dos vídeos que eu gravei pra vocês verem. E ele lá, interagiu com as crianças, tudo, daí ela foi verificar se ele tinha feito cocô, ele não tinha, então nem chegaram a trocar a fralda nesse primeiro momento. E daí depois deram o almoço, ele sentou na cadeirinha, ela deu o almoço, ele comeu. Eu não sei o tanto que ele comeu, mas ele comeu. E também não consegui ver bem o que era. Eles já me deram o cardápio, mas assim, arroz, feijão, não sei o que era, assim. E daí ele comeu, daí depois depois do almoço, a hora da naninha. E todo mundo foi pra naninha. E era pra ele ir pra naninha também, mas ele ficou lá, ele olhava tudo, ele olhava pros lados, olhava todo mundo dormindo, elas fecham a cortina, colocam uma música de naninha. Mas ele ficou assim. Ele tava cansado, dava pra ver, mas ele não se entregava, assim. E ela
a professora com ele no colo, andando, assim, não deitado, sentadinho, né? Andando pra lá e pra cá, não sei o que. E ela acho que ficou uma meia hora, assim, com ele no colo e ele não dormiu. Mas eu fiquei longe, fiquei bem na minha. Daí o que aconteceu? Uma delas, das professoras, que são 3 que ficam lá dentro, né? Ela, na verdade, são 3 que ficam lá dentro, mas uma quarta meio que vai em todas as salas e ajuda, né? E eu acho que ela é formada em pedagogia, pelo jeito que ela falou comigo, me pareceu. Ela disse assim, olha, mamãe, tu tem disponibilidade de ficar aqui? Não, eu tô por vocês, eu falei, né? Daí ela disse assim, não, como é primeiro dia, a professora já tentou fazer ele dormir, ele não quer ceder, ele tá se adaptando e já deu pra ele ver como é que é, não se assustar, ele não chorou em nenhum momento, ele comeu, então assim, pra não deixar ele exausto, assim, não exigir muito dele, não deixar ele exausto, não estressar ele, assim, pra ficar um processo gradativo, já que eu tenho disponibilidade de 1 mês pra adaptação, então vamos terminar por aqui hoje, pra ir aos pouquinhos, e amanhã tu vem a 1 hora, porque é depois do almoço, depois da naninha, daí é 1 hora entra, brinca um pouquinho, 2 horas é a frutinha, pra ele já se adaptar num outro horário, assim, pra ir indo aos poucos pra ver como ele reage e pra ir, assim, condicionando ele à rotina da creche. E eu peguei ele, não, claro, aceitei, fui chamar ele tava lá no colo da professora querido, olhava pra outra querido, veio comigo querido, eu disse pra ele, dá tchauzinho pra ela, tchau, tchau, assim, um amorzinho. Daí, claro, coloquei no carro, não deu 5, foram 7 minutos ele dormiu, porque realmente tava no horáriozinho dele dormir já. Mas aquele agito todo, um ambiente diferente. Quando a gente vai para um lugar diferente mesmo, eu tenho dificuldade de fazer ele dormir. Então era natural realmente que ele tivesse esse comportamento, mas assim, eu achei bem legal da parte dela de não ficar tipo, sacrificando. E eu também, como eu tenho essa disponibilidade, facilitou, claro. Acho que ele teve esse comportamento porque a gente já vem preparando ele há bastante tempo pra esse momento, sempre com bastante gente. Eu ia pra casa da minha mãe e ela recebia várias amigas e todo mundo interagindo com ele. A família do meu marido também é bem grande, a gente faz visitas, então aquela gentarada toda. Então esse núcleo de várias pessoas diferentes, crianças, adultos, enfim, ele não se assustou, ele gostou ali, brincou, tudo. Foi no colo da professora, né? E ele comeu porque ele já estava acostumado que eu tava dando as comidinhas nos horários. Então só o soninho mesmo, que eu acho que vai ser a parte um pouquinho mais difícil, mas tudo bem. E outra coisa que eu fiquei muito feliz é que eu dei mamar antes de ir pra creche, que era o que eu vou fazer quando eu for trabalhar. E daí, ele foi, lá ele almoçou, daí quando a gente saiu de lá, eu fui pra casa da minha mãe, que ele não via quase um mês, daí ela ficou brincando com ele interagindo, casa diferente, quer mexer em tudo, daí a gente deu uma frutinha, daí ele lá interagindo, não sei o que, quando chegou 3h20 ele começou a reinar, daí eu vou colocar ele no bebê conforto, vim pra casa. E daí chegou aqui em casa, eu dei um pedacinho de banana pra ele, uma aguinha, eu vi que ele tava fiz naninha e dormiu. Ou seja, nada de mamar. Desde as 10 horas da manhã, nada de mamar. Então agora, que horas tem? Deixa eu ver aqui. São 4 horas. Ele geralmente dorme 1 hora, ele vai acordar às 5. Eu vou ter que enrolar. Não, daí ele vai acordar às 5, eu vou ter que dar a janta atrasada, porque a janta era pra ser às 4. Mas enfim, eu dou a janta. E daí, quando vejo, é 6h30. 6h30, 7 horas já é o horário que eu posso dar mamar, que é o horário que eu voltei do trabalho. Uhul! Primeiro dia de creche, adaptação boa, comida boa. O soninho vai ser bom, né? Não vamos querer exigir muito dele. E o mamar, ok, sem mamar. Ai, obrigado, Senhor. E sem mamadeira. Eu até adaptei ele com mamadeira, com NAN, pra ele aceitar se elas precisarem dar. Mas
talvez não precise. Tomara que não, mas se der também, se tiver que dar, não tem problema nenhum. Por isso eu tô aqui com a minha cervejinha zero comemorando. Tô muito feliz que todo esse esforço tá dando resultado. Tô muito feliz que ele se deu bem lá, assim, que a gente escolheu a creche certa, que a gente fez um processo, uma rotininha antes pra preparar ele certo. Falei com a psicóloga lá da creche, ela disse que foi muito legal eu ter feito isso, porque realmente quem sofre é o bebê. As professoras vão sofrer até, tipo, ele entrar na rotina se tu não adaptares antes. Mas quem vai sofrer vai ser ele. Ele que vai ficar chorando, ele que vai ficar perdido, ele que vai ficar inseguro. Então, assim, essa adaptação antes, pra mim, nesse primeiro dia eu já tô achando o máximo. Máximo, eu acertei super em fazer isso. Super mesmo. Tive paciência, claro, tive dedicação, claro, mas assim, eu tô muito feliz que tá dando certo. E agora, conforme os dias vão passando, acho que a primeira semana eu gravo, não sei, eu vou gravando todo dia, dando tipo o diário do que aconteceu com essa adaptação dele na creche. Ai, eu espero que vocês gostem, né? De eu estar dividindo isso com vocês e espero que ajude de alguma forma vocês com esse meu feedback, né? Então agora é esperar pelo feedback de amanhã, tá? Agora, pra vocês vai ser um segundo, pra mim vai ser um dia inteiro, né? Tchau. Ele fica curioso, né? Quer participar também, né? Mesmo certo, né? Até um ano e pouquinho. Ah, então o Pedro não vai ficar, tipo, vai ficar até o final do ano, daí o ano que vem ele troca. Ai, me reconheceu! Já fica o dia todo. Ai, entendi. Vai ficar de repente a outra turma. É porque na verdade também tem que ver a quantidade de criança, né? Oh, amiguinho! Que legal essa janela, eles adoram ficar nessa janela. Como é que eles comem? Tem a cadeirinha e vem aqui. Ah, tá, é aqui mesmo. Ah, tá. Muito lindo, muito lindo! Ai, Muito lindo! Muito lindo! Devagarzinho no amigo, carinho no amigo. Carinho. o Pedro comendo com a tia. A mamãe escondida de joelho aqui na recepção da escolinha. Ele sentadinho na cadeirinha, abrindo o bocão. Agora são 11h15. Vem. Oi, gente. Hoje é o segundo dia. Eu já tava esquecendo de gravar. Eu tava quase indo dormir já. Mas tô aqui pra contar. Bom, a gente foi à 1h da tarde e antes em casa eu já tinha dado o almoço e ele foi dormir depois do almoço com a musiquinha que eles colocam lá. Eu coloquei a mesma musiquinha e ele dormiu até 12h30. Então, se ele tivesse na creche, era essa a rotina dele. Então, eu fiz em casa a mesma rotina. Que, por acaso, deu o horário do soninho no mesmo horário, né? Não quer dizer que ele aceitou assim tão bem. É porque ele fica acordado 2 horas e dorme 1 hora. Então, completaram 2 horas às 11h30, que era o horário depois do almoço, enfim. Lá na creche, eu tive que entrar na salinha, ele não foi com a professora, ele se negou, mas isso ele faz com todas as pessoas, não é só por causa da professora. Daí eu entrei na salinha, só me abaixei assim, ele ficou grudado assim em mim, com a mão na minha roupa. Mas daí ela ofereceu a bola pra ele, não sei o que, e disse, vamos na piscina de bolinha, pegou ele no colo e foi pra lá, e ele, foi, nem olhou pra trás. E eu fiquei só lá de butuca, né? Mas brincou, e assim, eu percebi que ele brincou de se soltar. Ele não brincou, alguém deu o brinquedo e ele pegou. Não, ele batia os braços e gritava, assim, que é o jeitinho dele mesmo, que ele brinca em casa. Então eu percebi que ele realmente tá se soltando, ele realmente tá gostando.
Ele não ficou colado o tempo todo com a professora, que nem no outro dia. Então ele já tá se sentindo mais confiante. Comeu a frutinha, que era do lanchinho da tarde, né? Mas não comeu tudo, comeu metade segundo a agenda. Porque daí eu não consegui ficar vendo tudo. Eles trocaram, saíram da salinha e foram para um parquinho coberto. Daí eu não conseguia me esconder para ficar olhando ele. Então também não fiquei olhando muito até sair. Eu vi que ele tava bem, que ele tava se sentindo à vontade até sair. Fui tomar um café fora, tudo, e voltei. Então ele ficou da 1 até as 4. Quando eu voltei, ele não tinha dormido, do mesmo que ontem. Mas assim, ele jantou muito bem, tava na agenda. Não fez cocô, só xixi. Mas assim, não chorou, tava super bem, super animado, comeu. O único pontinho, assim, é o sono, que ele não tá se entregando, assim, pra dormir. Mas tudo bem, elas disseram que ele tá ótimo e eu fiquei feliz, que eu acho mesmo que ele tá ótimo. A gente tá colocando um dia, 1 hora a mais cada dia, então amanhã ele vai entrar 1 de novo. Só que daí eu vou pegar 1 hora mais tarde, às 5. E vamos ver como é que ele vai se adaptar, se ele vai dormir ou não. Quando eu peguei ele às 4, daí ele veio comigo bem feliz. E eu fui pro carro, liguei e tava vindo pra casa, em 5 minutos ele tava dormindo. Só que ele não dormiu a 1 hora que ele costumava dormir. Ele dormiu só meia, então ele tava muito cansado à noite. Ele chorou muito pra tomar banho, assim, pra dormir. Ele tava exausto, assim. Ele tinha gasto as energias dele, ele tava suplicando pra dormir. E daí, como ele não tirou uma sonequinha completa antes, né? Enfim. Agora vamos esperar amanhã de novo. De novo. Mas eu tô bem feliz, porque tá fluindo, assim, tá... Nossa, quase que eu esqueci. Eu tava tão cansada também, porque apesar dele estar na creche, a gente também cansa, né? Não é ficar ali de butuca cansa. Quase que eu ia esquecendo. E ele ficou sem mamar o dia todo de novo. Ele mamou 7 horas quando ele acordou, 10 horas da manhã antes de ir pra creche. Quer dizer, antes de teoricamente ir pra creche, que seria das 11 em diante, né? Mas daí, depois das 10, não mamou mais até 7 horas da noite. Então, ele tá mamando 3 vezes no dia. O meu marido até comentou que tá com receio de que o leite seque, porque tem pouca mamada, né? Nós vamos ter que ver isso daí. De repente, eu dar mais mamar. Mas, enfim, vamos ver. Até amanhã, que é daqui um segundo pra vocês, né? Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? Hoje é o 3º dia, eu tô aqui com o Pedro, que tá bagunçando tudo, tirando todas as meias do papai da gaveta. E antes que eu me esqueça e aconteça que nem ontem à noite, eu vou gravar como foi hoje. Primeiro, eu fui fazer a naninha dele em casa, depois do almoço, com a musiquinha, toda a rotina igual da escolinha, e não deu muito certo. Ele chorou pra dormir, e daí depois dormiu só meia hora, então ele tava bem chatinho. Quando eu entreguei ele lá na creche, ele tinha dormido no carro, no caminho. Daí eu achei que ele ia continuar dormindo, mas com a saída do carro e a entrada na creche, ele acordou. Daí eu disse pra ela, se tu quiser já tentar fazer ele naná agora, enfim. E saí, entreguei ele e saí. E fui eu entreguei ele a 1 e fui pegar ele às 5. Cheguei lá e eles estavam trocando ele, daí eu filmei. Nossa, a reação dele assim, tipo, não me olhou desesperado, não ficou chorando. Tava bem tranquilo, quando chegou veio pra mim, bem tranquilo. Quando foi dar tchau pras tias... O que foi? Tu esvaziou toda a gaveta já. Cuida dos dedinhos. Quando ele foi dar tchau pras tias, ele sorria pra elas, então eu acho que ele tá se sentindo bem. Ela disse que ele comeu super bem, brincou, se divertiu e ela conseguiu fazer ele dormir. Só que assim, quando ela foi deitar ele um pouquinho pra fazer dormir, ele deu uma resmungadinha. Eu perguntei, ele chorou? Ela disse, chorou.
Daí eu disse, mas chorou desesperado? Daí ela disse, não, deu uma resmungada. Mas daí isso daí é normal. Quando eu faço, às vezes, ele dá uma resmungada também. Opa! Opa! Nossa, tu puxou tão forte que tu tirou a gaveta. Ai, meu Deus, que guri atentado. E daí ele dormiu só meia horinha. Que eu acho que foi a meia horinha que faltou das 11h30 ao meio-dia. Daí do meio-dia até meio-dia e 30, que geralmente ele dorme 1 hora. Mas enfim, daí quando eu cheguei em casa eu achei assim que ele tá meio ranzizinha, querendo dormir, né? Tentei fazer dormir, não quis. E agora tá explorando a casa inteira. E mamar, nada, hoje, depois das 10, às 10 horas eu dei, antes da creche, no caso, né? Que vai ser o horário total. Oi! Diz oi pro pessoal aqui, ó. Diz oi. Oi! E agora eu tô segurando até as 19, que falta só meia hora, acho. Então vai ser tranquilo. E o terceiro dia foi muito bom de novo. Graças a Deus, né, Pedro? Ai, lindão! Agora eu tenho que trocar ele, que eu acho que pelo cheirinho fez um cocôzão, né? Eu acho que fez um cocôzão. Diz tchau, tchau. Diz tchau, tchau. Faz tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz tchau, tchau, tchau. Ele tá tão bonitinho, tá fazendo... Como é que tu faz, Pedro? Ele faz tipo uma piscadinha e dá uma forçadinha na garganta, muito engraçadinho. Faz, Pedro. Nossa, ele só quer fazer bagunça. Então tá, gente, vamos esperar o quarto dia. Né, Pedro? Hã? A mamãe vai te trocar. Vamos. Olha quem tá mamando. A gente não aguentou muito, né, Pedro? Opa, o celular fazendo barulho. A gente não aguentou muito, né, Pedro? A gente tomou mamar 15 para as 7, porque o Pedro tava quase chorando. Ó. Nossa, que câmera ruim. Oi, gente. Tudo bem? Vocês não sabem, mas agora eu vou contar. Eu não gravei ontem, que era sexta-feira, porque... Enfim, o Pedro tava meio chatinho, assim, mas deixa eu contar como foi na sexta e hoje sábado pra deixar vocês a par aí da adaptação da creche. Eu deixei ele a 1 hora, de manhã ele já tava meio miando, assim, não chorava, mas tava meio miando. Daí eu fui pra minha mãe bem cedinho, primeiro ele tava um grude com o Love. Daí depois cheguei na minha mãe, ele tava um grude com a minha mãe. Mas assim, comeu, tomou água, mas não brincou horrores, que nem ele geralmente brinca. Ele brincou, não brincou horrores. E daí eu levei ele a 1 hora pra creche. Chegou lá, ele ficou super bem, eu entreguei, ele foi. E eu fui fazer os meus afazeres. Unha, depilação, tudo. Ai... Tô me sentindo já, assim, a minha vida de novo. Daí fiz essas coisas, fui pra casa da minha mãe, tomei um café e daí deu o horário de pegar ele, que seria 1 hora a mais do que ontem, do que quinta. Mas daí o Love queria pegar ele, porque era sexta-feira, porque ele nunca tinha pego, que era próximo das 6 horas, daí ele saiu um pouquinho mais cedo do trabalho e a gente ficou se monitorando pra ver se ia dar tempo dele chegar por causa do trânsito, e no final ele chegou e a gente foi pegar. Quando a gente chegou, ele queria que o Pedro visse ele primeiro, né? Então eu fiquei meio escondidinha. Quando a gente chegou lá, a professora não tava. Ela já tinha saído, porque ela sai às 6. E a gente chegou umas 6h15. Tava uma auxiliar de sala e ela tava brincando com ele de bolinha de sabão. Dava pra ver que ele tava interagindo com ela, mas dava pra ver que o olhinho tava pequeno, de cansaço, assim, sabe? Daí eu peguei ele daí ele viu o Love, quando reconheceu, sorriu, daí quis ir pro colo, mas não chorou assim, tipo, ai, pelo amor de Deus, me tira daqui, só quis ir no colo. E daí, me viu, também ficou feliz, e eu perguntei pra ela alguma coisa, assim, e ela não sabia dizer muito, porque na verdade ela só fica ali no horáriozinho, tipo o plantão, das 6 às 7, né? Daí, fomos pro carro. Quando a gente chegou no carro, eu não sei se porque eu fui pra um carro e ele foi pro outro com o Love, se ele sentiu a minha falta, ou se foi por causa do bebê conforto que ele detesta. Opa, barulho do celular.
Não sei se por causa que ele detesta o bebê conforto, daí começou a chorar. Ou seja, chorou da creche até em casa e foi bastante tempo porque tinha trânsito. Mas chorou desesperado, diz o Love. E quando ele foi chegar, tipo, na esquina de casa, ele adormeceu. Daí a gente fez um silêncio, um cuidado, tudo pra ele não acordar, mas não deu. No final das contas ele acordou e daí ele tava meio grogzinho. Daí 7h30 da noite a gente já resolveu dar banho nele pra ver se ele descansava e dormia, porque ele tava chatinho. Mas dava pra ver que ele tava chocando alguma coisa, assim, que ele tava cansado ou com medo de ser abandonado. Não tava normal. Peraí, eu vou ter que desligar isso. Pronto, agora sem incômodos. Então, daí dava pra ver que ele tava chatinho, 7h30 a gente deu o banho e era pra ele dormir. Não, chorou, não dormiu. Daí o Love também não quis ficar deixando ele se esgoelar de tanto chorar. Daí trouxe ele pra cozinha, a gente ficou ali um pouquinho com ele. Daí no final das contas, depois, eu que fiz ele dormir e ele dormiu 8h30. Não com super chororô. Ele acordou já meio enjoadinho. Tava assim, cabisbaixo. A gente foi pra primeira festinha lá da creche, que era a comemoração do Dia dos Pais. E lá dava pra ver que ele não tava aproveitando como ele aproveitaria se estivesse 100%. Ele ficou com uma picadinha, acho, de mosquito, que daí ele coçou, não sei se arranhou com a unha, e daí ficou bem vermelhinho aqui assim no olhinho, daí o olhinho dele baixinho, de vez em quando a gente olhava pra ver se tinha febre, não tinha, mas dava pra ver que ele tava caidinho. E hoje, sábado, 5h30 da tarde, ele continuou, ele dormiu várias vezes, acordou, comeu, mas tudo aquela coisa assim que a gente sabia que não era o Pedro, o jeito Pedro de ser. Daí agora às 5h30 a gente verificou ali a temperatura e tava com 39. Daí a gente deu o remedinho, ele comeu, assim, comeu, mas né, fica no colinho, só assim, a gente deu bastante colinho, ficou bastante juntinho, mas ele fica, parece que nada agrada. E daí agora eu vi que ele tava meio cansadinho, com soninho, o remedinho também dá um soninho, então fiz ele dormir. Mas eu tô fazendo a rotina da creche no final de semana também. Eu dei o almoço às 11 horas, fiz a naninha, ele dormiu depois do almoço, daí a frutinha, não tô dando o peito das 10 da manhã até as 19 horas, então agora, depois desse soninho, eu já vou dar o mamar pra ele, o peito, que daí é o horário da creche direitinho. Eu até tava quase dando mamar pra ele antes, até porque pra ele ficar mais fortinho com leite materno. Mas só que o pai ficou com ele na rede e no final das contas ele adormeceu, então nem deu pra eu dar. Mas a gente fica preocupada, aflita, eu tô até meio vermelha assim, porque... Ai, febre, eles caidinhos, a gente não fica tranquila, porque sabe que eles não tão normais, né? Mas... estamos acompanhando, 11h30 vão dar as 6 horas que a gente deu o remedinho, tem que verificar direitinho pra ver se não tem que dar o remédio novamente. Espero que ele melhore. Acho que tá chocando alguma coisa por causa da creche, né? No contato ali com as crianças. Ou os 2 dentinhos saíram já apontaram assim na gengiva, os 2 de cima. Mas não saíram bem, assim. Talvez seja isso, mas acho difícil. Desculpa. A gente notou que ele tá meio rouquinho, mas ele chorou um monte ontem vindo pra casa. Daí eu não sei se é disso ou não, mas eu tô achando estranho, tô achando que é alguma coisinha na garganta. Enfim, amanhã a gente vai avaliar. Se ele não tiver legalzinho, a gente leva no plantão. Ou segunda-feira. Vamos ver como é que vai ficar, assim, né? Pra ver, o pediatra ver ali a gargantinha, ver se tem alguma irritação, alguma coisa. Vamos ver a febre, né? E assim a gente vai avaliando e eu vou mantendo vocês informados. Mas ele brincou. Se soltar, eu não sei se ele se soltou porque eu não vi. Acredito que sim. Talvez não, por causa que já começou a chocar. Dormiu só 15 minutos. Mas a professora disse que ele deu uma resmungadinha, tava meio que juntinho, que ela deixou ele no colo, quando ela olhou ele tinha dormido ali com ela. Então dormiu exausto e por causa desse negócio do chocando alguma coisa. Ele brincou, ele comeu e ele dormiu.
Comer o lanche da frutinha, ele geralmente não come tão bem. Elas anotam lá na agenda. Mas é porque ele não come realmente muita fruta. O Pedro é mais da comida salgada. Então, e a comida salgada ele sempre comeu bem. Então, e segunda-feira eu vou levar ele, se tudo der certo, se ele estiver bem, às 11 da manhã, não à 1 da tarde. E vou deixar ele até às 5 da tarde, aumentando 1 hora. E daí na terça vai completar uma semana, daí é o horário cheio. Se Deus quiser vai dar tudo certo e eu vou mantendo vocês informados. Não esqueça de me seguir no Instagram, porque lá no Stories eu vou atualizando as coisas em tempo real, né? Daí eu solto algumas coisas lá do nosso dia a dia, do que tá acontecendo, e daí você pode seguir a gente por lá, tá? Até a próxima atualização. Tchau. Oi, pessoal, vou ambientar vocês do que aconteceu depois do que eu gravei. Ele dormiu super pouco, naquele soninho lá, depois do sábado, e daí ele tava com febre, ele tava bem caidinho. A gente passou assim, de sábado, final da tarde, sábado à noite, a gente ficou cuidando febre, se ele tava com uma temperatura elevada, tava dando remédio a cada 6 horas, ele tava bem chatinho, bem chorão. Assim, ele não é que ele não comia normalmente, né? Ele tava evitando um pouco a comida. Então a gente sofreu um pouco nesse sábado. E no domingo de manhã, às 8h30 da manhã, ele ainda tava com febre, daí a gente deu o remedinho de novo. Daí almoçamos e resolvemos ir num plantão pediátrico só pra ver se de repente a gente conseguia melhorar essa condição dele, ter certeza se era garganta, o que era, porque na sexta-feira ele chorou bastante, então ele ficou rouquinho, daí a gente não sabe se era por causa do choro ou não. No final das contas, a pediatra fez o exame clínico, não tinha nada, deu um remedinho pra intercalar de 3 em 3 horas, Pratium, a cada 6 horas, mas depois de 3 horas que deu Pratium, podia dar a dipirona infantil, e dipirona infantil de 6 horas também, mas enfim, de 3 em 3 horas ele estaria medicado, né? A febre não passou de 39 graus, de todas as vezes que a gente verificou, mas tinha febre e ele tava bem diferente do comum, né? Bem cabisbaixo. Daí, quando a gente chegou lá no pediatra, no plantão, ele já tava bem animadinho, porque na verdade davam ciclos, assim, a gente dava o remédio, baixava a febre, ele ficava bonzinho, daí depois ele começava a ficar chatinho, dava febre de novo e assim foi. E lá no pediatra a gente achou que tava num pico que tava bem, porque a gente tinha dado o remédio, né? Mas no final das contas, no domingo, depois das 8h30 da manhã, não deu mais febre, ele ficou bem mais animadinho. No domingo à noite também não deu febre. Na segunda, até 1 hora da tarde, também não deu, então a gente mandou ele pra creche. E dessa vez, quem foi levar ele na creche foi o Love, que tava todo bobo, meu Deus do céu. Mas disse que quando deixou ele lá, ele abriu um bocão, ele chegou, entregou pra professora e saiu, e ele começou a chorar, mas um bocão, o Love falou. Mas logo ela distraiu ele e ele parou. Não sei se é pelo fato do final de semana, que daí ficou 2 dias em casa e daí depois foi pra lá e começou a chorar, ou não sei se foi porque o Love foi levar e não demorou um pouquinho, não sei se ele sentiria menos se eu fosse, entrasse um pouquinho na sala, que nem eu fiz alguns dias. Não sei, mas enfim, abriu um bocão e chorou. Agora não sei como é que vai ser a reação dele lá, nós vamos ter que ver o que a professora vai dizer. E quem vai buscar vai ser o Love também. Eu só vou ficar de sobreaviso caso ele não consiga por causa do trânsito. Fila e tudo por causa do horário, né? Vamos ver como o Pedrinho vai reagir nessa segunda-feira. E amanhã vai completar uma semana, né? Que seria uma semana de adaptação. Hoje a gente levou ele a 1 hora, mas só porque o Love estava em casa e por causa dessa questão da febrezinha, né? Que ele venceu, provavelmente, essa virose e tudo, porque parou a febre, não apresentou nada, então, ulala!
Graças a Deus ele venceu isso e tomara que ele não tenha mais nada, mas a pediatra falou que quando a criança vai pra creche, geralmente são 6 meses uma doença atrás da outra. Eu espero que não, eu espero que o leite materno tenha abençoado bastante o nosso menino e ele seja bem forte e que não dê nada. Porque falam bastante do leite materno, anticorpos, proteção, né? Tomara. Mas enfim, se tiver que dar alguma coisa também, né? Fazer o quê? Depois eu conto pra vocês, então, como ele se comportou nessa segunda-feira. Ah, e ele foi sem dormir o soninho das 11h30, igual da rotina da creche, porque ele acordou às 8 hoje, daí ele foi dormir 20 para as 10 e dormiu até 20 para as 11. Daí levantou, almoçou, com muito custo, tá meio renentinho assim pra almoçar. E não dormiu o soninho, então talvez chegue lá na creche, logo ele queira dormir, né? Vamos ver, depois eu conto, daqui a pouquinho. Eu esqueci de falar também, foco. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu esqueci de falar do mamá, daí como ele tava meio assim, meio caidinho e com febre e tudo, eu dei mamar pra ele no peito, né? Dentro do horário da creche que eu não tava dando, né? Pra ele se recuperar bem e tudo. Então, a gente não regulou, não ficou cuidando desse negócio do mamar pra que ele pudesse ficar bem fortinho, se recuperar bem. Então, hoje até era 12h30 antes dele ir pra creche, eu tava dando mamar. Depois do almoço, como sobremesa, assim. Vamos ver se hoje ele não vai sofrer lá com a falta do mamar de novo, né? Oi, gente. Continuando aí. Além dele... Eu apertei a buzina, meu Deus. Além dele ter chorado durante a entrada com o Love, quando a gente chegou na saída, ele tava chorando, assim, não chorando. Na entrada ele chorou desesperado. Na saída ele tava meio... Opa! Ai, eu sempre esqueço. Ele tava chorando, tava querendo chorar, tava resmungando. Então, assim, ele não tava com uma aparência de cansado, mas assim, parecia que ele tava achando que a gente não ia buscar, tava estranhando. Daí também a gente já chegou em cima do laço, o Love queria pegar ele e ele chegou assim, 7h01, e a escolinha fecha às 7h. Então, todas as professoras dele já tinham ido embora, só tinha ficado uma outra que é uma plantonista e eu acho que ele não conhece ela, então dificultou ali o contato, assim. Eu acho que ele ficou mais estranhando do que desesperado, do que não gostando, enfim. Daí eu falei com o pessoal e vi na agenda, ele deu umas resmungadas, mas ele dormiu 1 hora, mas ele estava exausto. E confirmei daí hoje com a professora, agora que eu acabei de entregar ele, hoje é terça, então hoje completa uma semana, mas eu tô falando de ontem, né? Daí eu confirmei com ela, porque como ela não tava mais, daí eu confirmei. Ela disse que ele se comportou bem, comeu bem, dormiu, mas porque ele tava exausto, mas realmente ele não dormiu o soninho depois do almoço, porque o pai tava em casa, então ele tava mais assim, e ele deu uma choradinha, mas assim, coisa pouca, não foi, super. Nossa, tem gente manobrando aqui do lado do meu carro, super perto. Eu já vou tirar o carro daqui, eu acho melhor. Depois eu continuo. Não precisei. Os homens estão empurrando o carro ali, ó. Opa, atrapalhado, acho que quebrou, que bateu, sei lá. Deixa eu já ligar o carro aqui, tá calor. Aqui no sul, nem parece inverno, de tão quente que tá. Daí eu saí de casa, tava 6 graus, coloquei um lenço assim, mas gente, tá muito quente.
muito quente. Enfim, daí hoje terça, ele levantou de manhã, comeu a bananinha, dormiu o soninho, daí agora eu deixei ele 11 horas, que eu tava deixando a 1 da tarde. Então hoje ele vai ficar das 11 até as 6 e amanhã, quarta-feira, ele vai ficar o horário cheio. Daí eu levantei, na madrugada ele não tá dormindo tão legal, uns 2 ou 3 dias já, no final de semana eu já levantei na madrugada e dei mamar, porque ele tá, acho que sentindo, né, em adaptação mesmo da creche e por causa da febrezinha, então eu tô dando mamar na madrugada. E daí eu levantei 5h30 da manhã, essa madrugada eu dei às 7 e 7h30, 8 horas, e dei agora às 10 antes de vir pra creche. Ele dormiu um soninho de 1 hora, e daí agora provavelmente ele vai almoçar e vai dormir. Eu espero que ele almoce e dorme. Mas eu fui deixar ele primeiro. Eu conversei com as crianças aqui na gradezinha, dei uma olhadinha com ele. Daí depois também eu fui lá com a professora na sala dele, conversei pelo lado de fora para ele ir se acostumando, porque ontem ele chorou, né? Daí agora eu fui deixar ele com a professora, daí ela pegou ele. Quando eu olhei para ele e dei tchau, porque eu queria dar tchau para dizer que eu tava indo, daí ele abriu a boca para chorar. Mas daí nisso ela já mostrou um negócio numa prateleira assim para distrair ele nem terminou o A. Parou por aí mesmo e ficou. Daí eu fiquei uns minutinhos ali espiando pra ver se ele ia ficar bem ou não. E ele ficou bem, já tava ali com ela, brincando, olhando os brinquedinhos, então não chorou. Agora vamos ver o resultado hoje às 6, quando eu pegar ele, né? Se ele vai ter chorado ou não. Se ele vai ter se comportado. Mas eu acredito, assim, que é normal as crianças chorarem, né? É ilusão da minha parte achar que ele não ia chorar em nenhum dia. É normal eles chorarem, até porque, por exemplo, agora ele tá um grude com o pai dele, porque eu acho que ele tá entendendo que o pai sai pra trabalhar e eu não saio, né? Então ele tá um grude, até brinco com o Love, que eu tô até com ciúme, porque, meu Deus, antes era um grude comigo, agora um grude com ele, não quer saber de mim. Ele não quer saber de mim. Mas eu acho que ele tá entendendo mais esse negócio que a gente sai, então ele não quer que a pessoa saia, não quer perder ela, não quer ser abandonado, então por isso tem essas reações, né? Mas tá tudo certo, ele tá se adaptando super bem, hoje tá completando 1 semana e eu tô bem feliz com o resultado. Essa febrezinha que ele teve, ele venceu essa virose, então ele não teve. Eu tô bem contente com a reação dele nessa adaptação da creche. Mas hoje eu vou falar pra vocês como foi o resultado do dia, né? E ainda vou gravar vou gravar amanhã, porque amanhã vai ser o primeiro dia que ele vai ficar o horário cheio. Daí eu também vou gravar pra vocês. Mas acho que essa adaptação que a gente tá fazendo de 1 hora a mais todo dia tá bem legal, assim, tá fazendo com que ele se acostume bem. Pena que deu um final de semana no meio, né? Porque o dia 1º de agosto começou numa terça. Mas enfim. Vamos que vamos, né? Agora eu vou pros meus afazeres. 6 horas eu vejo como é que ele tá. Então, peguei ele. E eu cheguei lá e fui espiar, ele tava com uma das plantonistas e tava brincando com ela, não super empolgado, mas não tava com aquela cara de cansado que nem tava um outro dia. E daí eu chamei ela pelo vidro, né, e disse, pode vir, ela disse, olha quem chegou. Quando ele virou pra mim, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e daí aquilo me deu uma dor no coração, me desabou. E daí eu peguei ele no colo e ele parou. Daí era bem o que eu não queria, que ele chorasse, tipo, me tira daqui, me socorre. Daí eu fiquei assim, meio triste, tentei distrair ele lá, assim, pra não sair logo, pra ver os amiguinhos, né? Daí resolvi dar mamar pra ele no carro, pra ele se adaptar, ele acabou fazendo cocô. Daí eu não quis levar pra dentro da creche,
pra trocar o cocô dele, porque eu pensei, ele voltando pra lá, daí ele vai entender que vai voltar e sei lá, e vai chorar, daí coloquei ele no bebê conforto e a gente veio pra casa, ainda bem que não tinha trânsito, chegamos rapidinho, daí eu consegui trocar ele. Daí no começo, assim, eu brincando com ele, parecia que ele tava estranho, meio aéreo. Ai meu Deus do céu, será que é coisa da minha cabeça? E daí também fui olhar a agenda, a professora disse que ele comeu bem todas as refeições, só que ela deu 2 mamadeiras pra ele de NAN. E os outros dias ela não deu, então eu acho que ele chorou. Não consegui falar com ela, vou confirmar amanhã, mas eu imagino que ele tenha chorado. Ele dormiu 2 soninhos de meia hora e tomou 2 mamadeiras de NAN e pareceu estar meio rouquinho, então pode ser que ele tenha chorado bastante. Enfim, daí eu fiquei arrasada, falei pro Love, eu tava tão firme e forte até agora e isso aconteceu hoje, assim, eu fiquei... Mas eu vou falar com ela, né? Vou ver. E também esse choro, é normal chorar, eu sei que é normal, mas assim, uma mãe vê o bebê chorando, a gente já fica, né, com o coração. Mas eu vou esperar pra falar com ela e daí eu vou dar o retorno aqui pra vocês do que realmente aconteceu, enfim, ao certo, né? Porque pela agenda e por ele, assim, a gente imagina, mas tem que ter a certeza. E daí depois eu conto pra vocês. Mas hoje eu vou dormir meio assim. Não, daí depois ele melhorou. Ele tava meio aéreo, mas depois ele melhorou. Daí o pai chegou, ele tá brincando, tudo, né? Com a gente, dando beijinho, batendo palminha, tudo. Mas só que a gente fica agoniada, né? Depois eu conto pra vocês o que ela falou. E como foi na quarta-feira, né? Que vão dar 7 dias mesmo, né? Uma semana deu hoje. Mas só que não foram 7 dias de creche, né? Ai, arebaba. Mas amanhã eu conto tudo pra vocês. Acabei de deixar o Pedro ali e falei com a professora. Ele chorou ontem pra dormir, quando ele tava com sono, mas não o tempo todo. Daí ela disse que uma e pouco depois do almoço, que eles dão uma madeira pra maioria, ela deu pra ele também porque ele tava meio chorosinho e daí ele dormiu. E parecia que ele queria mais, ela falou, mas daí ela resolveu não dar, deixou. E daí a noitinha, assim, ele tava cansadinho também, e ela deu 120 ml e ele tomou tudo. Mas assim, ela disse que chorou um pouquinho, mas eu acho que elas também não falam, chorou horrores, pra não deixar a gente preocupada. Daí eu cheguei na escolinha, fui com calma, assim, só que elas pegam ele rápido, porque na verdade elas têm uma rotininha, né? Elas têm que dar comida para 500 e precisam de ajuda porque são pequenos. Daí ela pegou ele rápido e ele meio que chorou, assim, quando eu até ia ser mais devagar, mas como ela pegou meio rápido, ele entrou, eu fiquei meio sem reação, né? Mas enfim, ele deu uma choradinha, logo ela distraiu, pegou um fantochinho, assim, e distraiu ele. Só que daí eu apareci, porque eu não queria desaparecer, assim, eu queria, tipo, dar tchau e ele ficar bem, né? Mas eu apareci e ele começou a querer chorar de novo, daí eu desapareci, ela distraiu ele com o fantoche e ficou bem. Daí eu fiquei, acho que uns 15 minutos ali, olhando escondida, ele ficou intertido ali com as crianças, com o fantochinho, com o brinquedo, e ficou bem, assim. E as outras crianças estavam comendo, então logo ele vai comer também, pelo que eu vi, arroz e feijão. Talvez eles cozinhem feijão com legumes, não vi, assim, coisas coloridas no prato, mas arroz e feijão é o básico, assim, né, pra criançada. Mas eu acho que eles fazem uma mistura, meio misturança mesmo, pra ficar mais fácil de dar, né, pros bebês. Em casa eu faço isso também, só que a nossa é mais líquida, não é tão macenta, assim. Mas pra eles acho que precisa ser com mais massa, porque pra dar ali, olha, pra tanta criança junta, realmente é difícil. Agora vamos ver como é que ele vai reagir hoje. Eu não sei se eu vou pegar ele às 6 ou às 7. Eu ainda tô pensando, vou decidir. Acho que mais para as 6. Mas enfim, eu vou mantendo vocês atualizados. E hoje é o 7º dia de creche. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu acho que eu vou vir um pouquinho antes das 6 para conversar com a professora, porque ela sai às 6 para ver como é que ele reagiu, tudo. É melhor conversar com a professora e não com a plantonista, né? Vamos ver. Oi, gente.
Opa, voltei aqui. Ai, hoje tá tudo bem apurado, assim, porque o Love vai jogar futebol e eu fico sozinha com o Pedro à noite pra dar banho, pra tudo. E ele tava bem chorosinho, então, assim, ai, tô até com trajes de dormir já, porque eu tô acabada. Ai, mas enfim, vou contar pra vocês. Eu fui mais cedo buscar eles. Eu cheguei lá 5h35. 5h30, eu acho, estacionei. Porque eu queria falar com a professora, pra pegar ele às 6, mas antes eu gostaria de falar com a professora pra ver como foi o dia dele. Só que eu cheguei lá, ele tava dormindo. E ela disse, ele acabou de dormir. Realmente, ela anotou na agenda que ele dormiu 5h25. E daí eu fiquei lá esperando, ele dormindo, tudo. Daí eu vi que as crianças brincando lá, um começou a meio que querer brincar pro lado dele e encostava assim com um brinquedinho na cabeça dele, até que uma das auxiliares viu e tirou. Ele quase acordou e voltou a dormir. Daí nisso eu lá esperando, acabei conversando com uma mãe, no vidro assim, né? Fiquei lá conversando com ela, não fiquei prestando atenção se ele acordava ou não. Quando eu vi, ele já tinha acordado, já estava sentado e já estava chorando. Daí eu não sei se ele levantou, acordou e chorou porque esse é o costume dele lá. Em casa ele acorda e não chora. Ele só fica resmungando, assim, tipo chamando alguém, né? Ou se ele levantou, me viu e começou a chorar. Mas enfim, ele tava chorando, daí ela trouxe ele pra mim e chegou no meu colo e parou de chorar. Hoje ele comeu bem todas as refeições e teve uma mamadeira de NAN a 1 da tarde pela agenda, tô seguindo aqui a agenda. Ele fez cocô, xixi e dormiu ali no soninho do almoço, conseguiu dormir, mas dormiu só meia horinha. E depois essa meia horinha, porque ele levantou em meia hora ali nesse da noite. Ela disse que ele deu uma choradinha mais pra dormir e que agora à noite ele tinha dormido só porque ele tava podre de cansado, então ela deitou ali assim na caminha e ele capotou sozinho, ela só deu uns tapinhas na bunda. Mas pra dormir no almoço ele chorou, dava umas resmungadas, ficava chatinho. Eu fiquei chateada dele chorar assim quando me vê, quando eu vou buscar, porque a gente não fica tranquila, não fica uma coisa assim que, que foi prazeroso, que ele gostou e que viu a mãe tá feliz. Ficou um negócio assim chorando, ai, me salva. E daí isso deixa a gente com o coraçãozinho assim apertado. E eu não queria terminar esse vídeo com vocês dos 7 dias de adaptação com essa imagem negativa da adaptação da creche. E tava tão legal no começo, eu tava tão feliz, eu tava tão esperançosa. Eu não sei se foi essa febrinha, eu não sei se foi o final de semana, eu não sei se é porque mais tempo ele realmente tá se sentindo mais cansado e demora um pouco mais para adaptar. Mas o que eu pensei em fazer é não deixar por aqui, não deixar uma má impressão. Eu pensei em continuar gravando todos os dias assim. Não sei se eu posso chamar de vlog ou adaptação 2 ou segunda semana, para passar para vocês realmente como continuou essa história, né? Pra, porque assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que deixar ele na creche, não é uma opção, né? E eu não quero passar essa visão ruim de adaptação, de coração partido, de chororô, de abandono, de sei lá como que a gente pode falar pra vocês. E também não quero ficar com ela pra mim. Porque eu tenho esperança de que vai mudar e que vai melhorar e que talvez sejam 2 semanas e depois eu possa falar pra vocês, ai que bom, ele tá bem, porque eu vi outras mães pegando as crianças lá e elas iam sorrindo, elas iam felizes, elas iam. Então eu acho que vai chegar essa hora também, mas eu quero falar pra vocês quando vai chegar essa hora, quanto tempo que demorou. Então eu pensei em encerrar por aqui esse vídeo de adaptação de 1 semana, que seria a primeira semana, e continuar então dando a minha percepção cada dia mais 1 semana para contar para vocês o que aconteceu, se mudou, se não mudou,
que eu acho que vai mudar, eu tenho fé, eu peço a Deus que mude para que ele fique bem e eu também fique bem, o pai também fique bem, porque assim a gente fica com dó, com o coração partido, achando que tá fazendo alguma coisa, não que tá fazendo alguma coisa errada, mas assim, eu coloquei ele no carro, não, ele veio pro meu colo e parou de chorar. Aí, pra ele não chorar, quando coloca no bebê conforto, ele entra em desespero, eu dei uma voltinha assim na calçada, tudo, depois fui colocar. Ai, meu Deus, chora, desesperado. Daí eu coloquei o Bita, que é um desenho que ele gosta, no celular pra ele ver lá enquanto eu tava dirigindo até em casa. Daí tinha momentos que ele chorava desesperado, tinha momentos que ele parava, daí ele abria a boca chorando e olhava pra mim, caía lágrima, mas um desespero, parecia que eu tinha que entender o que ele tava falando e ai, é bem triste assim. Eu sei que a gente vai ter que aprender a dar vários nãos, a dizer vários nãos para os filhos, mas é difícil. Ah, é difícil. Enfim, quando eu cheguei em casa eu dei mamar pra ele e ele ficou acho que 40 minutos mamando assim, pertinho, cheirinho. E depois, assim, eu deixava ele meio que solto pra ver se ele brincava alguma coisa. Não, ele queria só no colo, só no colo, só no colo. Daí dei banho nele sozinha, tudo, né? Mas foi um banho rápido, porque quando tá sozinha é mais difícil, né? Ele não quis mamar muito depois do banho e logo dormiu, tava exausto. Talvez é isso, assim, é que ele não tá adaptado ainda a essa rotina nova da creche, então ele tá exausto e por isso, de repente, ele tá chorando tanto, tá tão apegado a gente, porque quando ele vê o pai, meu Deus, também é um grude, um grude, um grude. Eu até brinco do ciúme, né? E comigo ali também só tava eu, né? O pai não tava. É um grude, só no colo, só no colo. Talvez seja um sentimento que tá se adaptando com medo de perder, não sei. Mas enfim, eu vou terminar por aqui esse vídeo, mas ele não vai ser encerrado esse assunto, não vai se encerrar. Vai ter uma continuação na próxima semana, porque eu não quero passar esse ponto de vista, essa sensação, essa energia negativa da adaptação, porque eu acredito que o Pedro vai se adaptar e vai estar bem, não vai ficar chorando. Também acho que é normal, como eu já falei, esse negócio de chorar, mas como mãe de primeira viagem, a gente fica assim com dó e também ele ficou 10 meses comigo, então é mais difícil esse processo de adaptação para ele e para mim. Mas enfim, eu vou contar para vocês. Então aguarde na próxima semana, vai ter vídeo contando como que foi a outra semana, pra gente ver como que foi essa adaptação, se mudou, se ele não chora mais, se tá mais fácil pra nós. E eu conto tudo pra vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, deixa aqui no comentário, né? Porque daí eu vejo e a gente troca umas figurinhas, tá? E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que tem informação mais assim em tempo real, né? Por exemplo, não precisa esperar uma semana toda pra ter notícias, assim. Enfim, um beijo, fiquem com Deus e aguardem o próximo vídeo, que eu prometo que eu vou gravando e vou mostrar pra vocês, tá?